Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá, um novo humano, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, com as melhores frequências, energias, porque tudo isso é muito importante para o seu desenvolvimento, para o meu desenvolvimento, né? De forma coletiva e de forma pessoal. Hoje nós estamos aqui para conversar, né, sobre a série dessa administração interna, mas para a gente aprender a administrar ou ter consciência disso é fundamental para o nosso crescimento em todos os aspectos, emocional, físico e principalmente espiritual, porque tudo está coletivamente conectado. E hoje nós vamos falar aqui sobre a administração. Como que você administra o seu tempo? Fale aí para mim aqui no comentário. Você consegue administrar o seu tempo? Muitos dirão que sim, e eu acredito. Tem muita gente que é completamente organizado. Mas essa organização, ela é uma rotina ou você consegue em um desequilíbrio, de algum fator, como eu vou dizer, e uma surpresa, e uma mudança de percurso na tua rotina. Como que você se sente? Você fica numa boa? Você sabe lidar com desafios? Ou você tem que seguir aquele padrão? Se por acaso mudar aquela rotina, você já fica totalmente ansiosa, totalmente nervosa, irritada. Por exemplo, de repente você está lá, está arrumando ou a sua sala de trabalho ou seu escritório, né? Pode ser no trabalho, pode ser na sua casa, você arrumando a tua casa, organizando a tua casa, vem alguém com o pé barrento e suja a sua casa. Ou então sabe aqueles barros secos que ficam no sapato e a pessoa vai passando e vai sujando tudo? Como que você fica com aquela situação? Tem pessoas que são muito organizadas, mas numa hora que sai daquela rotina, perde total controle, né? Tem pessoas conheço pessoas que são organizadíssimas, caprichosas, mas que tem o pavio assim curto. Então, tá faltando aqui algum ponto de organização, né? Organização mental, que é complexo. Então, se por acaso você mantém a sua casa em ordem, mas as suas finanças elas estão uma bagunça, alguma coisa precisa olhar para esse sistema, né? Porque o dinheiro, ele é uma energia e a gente não pode colocar tudo num pacote que o dinheiro é matéria. O dinheiro é energia. Então, você pode ser uma pessoa completamente organizada, mas na questão financeira, o dinheiro na mão é vendaval, aí tem alguma desordem. Então, não é uma pessoa completamente organizada. Você é organizado. Tem pessoas que são organizadas no lar, mas no trabalho não consegue ser. Não consegue, tem uma desordem. E tem gente que é o oposto. Tem gente que é completamente organizado no financeiro e não consegue organizar o seu ambiente, né, o seu lar. Entende? Então, em cada ponto da vida de uma pessoa vai ter uma desordem ali. Quando tem uma desordem, é naquele ponto ali que precisa olhar, porque eu não estou conseguindo administrar o meu tempo, né? E hoje nós vamos falar sobre isso de uma maneira
profissional também de gerenciamento de tempo, mas também pessoal, tá? Então é de uma forma terapêutica aqui. Então é o lado terapêutico dessa organização de tempo, tá? Então vou aqui perguntar aqui alguma coisa aqui para você sobre o, quer ver? Você é uma pessoa que gosta de uma rotina ou gosta de desafios? Ou você é aquela que gosta dos dois, desenrola bem? Você consegue desenrolar bem? Se você consegue desenrolar bem, se você consegue pagar suas contas, tá tudo em ordem, você está de parabéns. A sua saúde mental, ela está em equilíbrio. Você está se sentindo, você é uma pessoa leve, você é uma pessoa solar, parabéns. Mas nem sempre, por mais que a pessoa seja solar, sempre tem alguma coisinha para bagunçar, isso já, né? E a gente vai falar sobre isso, sobre essa organização de tempo, né, no íntimo, né? Porque essa organização de tempo, ela está ligada no seu padrão emocional, o que te paralisa, tá? Então, às vezes, a pessoa ela é muito organizada, mas eu não sei se você já conheceu pessoas assim, eu já, tá? Uma pessoa completamente organizada até demais, né? Que tem até toque, né? Tudo tem que ser muito limpo, tem que estar tudo ali em coisa. Isso já não é uma organização que está escondendo alguma desordem, sabe? É uma organização que esconde, não deixa sujeira debaixo dos panos, não, mas esconde, é uma coisa que não quer ver. A pessoa, ela tem uma síndrome, né? Um transtorno. Então, isso, a organização demais, que leva, e você olha, a saúde mental da pessoa não está em ordem, tem alguma coisa desestruturada, né? Bom, mas esse assunto a gente pode conversar isso, né, em um vídeo mais para frente, mas vamos falar do básico, né? Eu como terapeuta, eu sempre instruo para meus pacientes e também para mim, tá, gente? Então, assim, eu vou falar um pouco de mim. Eu sempre fui muito elogiada na questão do trabalho, tá? Em todo tipo de trabalho que eu faço, eu desenvolo, né? Eu organizo, eu faço, sabe, tudo que tem que fazer. Mas é a prioridade, né? Então a gente tem que ver nessa questão da administração são as importâncias e as urgências. O que é de fato importante e o que é urgente. Então, eu agora como terapeuta observando, me analisando, eu muitas coisas assim no trabalho, quem trabalha, gente, às vezes chega em casa, não consegue organizar, organiza ali o que dá, né? E aí, o que acontecia, né, às vezes acontece também ainda, sobrecarga, né? Então, você precisa cuidar de uma coisa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, né? Estou falando assim de uma forma geral, né? Cuidar da família. E comigo também não era diferente, né? Mas aí chegava no final de semana, que era um momento de passear, né? O que a gente faz? O que a gente faz? A maioria das mulheres faz quando tem um feriado, quando tem começa a fazer faxina, começa a organizar, e aí na hora de sair, de divertir, já está cansado. Não aproveita, vai, mas assim, cansado, né? Uma reunião da escola, uma festinha da criança, dos filhos, né? Se você foi como eu, que organizava tudo, né, nas festinhas, chegava nas fotos, eu sempre estava melada, né? Mas por quê? Não aprendeu a delegar, né? Então, tem certas coisas
que a gente precisa dizer não. Tem algumas coisas que a gente diz sim, mas impondo algum limite, né? Isso faz com que a nossa qualidade de vida e a nossa organização ela fique mais suave. Tem que ser suave para todos, né? Então, você, de repente, você tem uma casa grande. A minha casa aqui, ela não é uma casa pequena. Então, a gente precisa organizar pouco a pouco, né? Então, assim, é aquela coisa de organiza, limpa uma parte, um setor e conserva. Conservou aquele lado, no outro dia vai e faz o outro e conserva, e assim vai, né? Porém, quando você faz tudo sozinho, você sobrecarrega, porque você faz, outro suja, você faz, outro suja. E assim também é no estado nosso emocional e mental. Isso que a gente precisa delegar, né? A gente precisa organizar o nosso mental, mas também na terapia, por exemplo, eu sempre falo, vamos fazer a mesa radiônica, por exemplo, é família, né? Quando é particular, é a pessoa e eu coloco o endereço também. Então, todo mundo que está naquele lar, ele também recebe essa harmonia de equilibrar a mente, de suavizar a mente, né? Então, não adianta só uma pessoa receber um tratamento ou organizar uma casa. Precisa ter esse consenso e você aprender a delegar algumas coisas. Pode ser no seu trabalho, pode ser que você não tenha muito, você acha que a outra pessoa não faz como você faz, mas é importante porque é a prática que leva à perfeição. E às vezes, no seu perfeccionismo, você não tem paciência de deixar aquela pessoa fazer no ritmo dela e você pega e fala, eu já fiz isso várias vezes, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço. E são exemplos simples, mas esses exemplos simples, eles vão crescendo sutilmente. Aí quando você organiza tudo e aí a pessoa fala, nossa, aí começa a te elogiar, nossa, você é uma pessoa muito descolada, você é uma pessoa mais organizada, eu não sei fazer assim igual você. Você faz, você vai lá e faz, você faz isso, você faz aquilo. Aí quando você vê, por você ficar envaidecida com um elogio, né? Que muitas vezes nem é tão assim real, né? Mas você cai nessa de, poxa, né? É realmente só eu mesmo que consigo fazer, todo mundo consegue, todo mundo é capaz, né? Mas a gente cai nesse véu da ilusão que só a gente é capaz, ninguém, todo mundo é capaz, não é só uma pessoa, né? Então cada um tem a sua expertise, claro, cada um faz. Cada um tem uma prática, cada um tem um tempero, cada um tem uma forma de organizar. Mas se a gente quiser ter uma qualidade de vida e uma organização mental também, qualidade de vida, saúde física, mental, a gente precisa priorizar. Por exemplo, talvez você é uma pessoa que é aquele tipo de pessoa que a gente pega e fala alguma coisa, eu também já fui assim, algumas vezes me pego fazendo isso também até hoje. A pessoa pega e fala alguma coisa e você pega e fala, eu não tenho tempo, tá? E às vezes até tem, mas é a desculpa que você fala para a pessoa para não falar não. Você pega e fala, sabe o que é? Eu tô cheia de coisa, eu tô sem tempo. Você não sabe, mas eu vou te falar que quando você faz isso, você está decretando mais falta de tempo na tua vida. E realmente, o tempo, quando uma mentira é contada várias vezes, ela se torna real, até para a pessoa que conta mentira, né? Então, tome cuidado com aquilo. Então, se alguém fala,
Você faz isso para mim, né? Você fique atento nessa desculpa de não ter tempo, que tem muita coisa para fazer, porque quanto mais você fala disso, mais enrolada nessa teia você fica, né? Pode ser que tá tudo organizado, tudo tranquilo, mas você fala, você vai falando na brincadeira, você vai tomando gosto disso, e na hora que você vê, você tá nesse emaranhado. Então a gente tem que aprender a dizer não. Olha, eu não vou fazer dessa vez, eu tô cansada, hoje eu tô a fim de ficar com as pernas pro ar, descansando. Hoje eu não vou não. Se a pessoa vai ficar chateada ou não, aí já é um problema dela. Mas muitos de nós temos medo de dizer não e ser mal interpretado. Muitas pessoas utilizam essa artimanha para as pessoas que são prestativas cair nessa armadilha para não fazer. Então a pessoa ela faz de vítima, a pessoa ela fala, poxa, você não vai fazer isso, nossa, entende? Isso daí é uma forma de te aprisionar. Por que eu estou falando disso? Porque isso bate muito nessa tecla da organização do tempo. Então você vai ter que ver o que é importante e o que é urgente. É lógico, se alguém te pede ajuda para ir ao médico, né? Você tem um carro, você vai, isso é urgente, lógico, né? Vamos lá, né? Agora, a pessoa te chama para fazer uma coisa, para resolver uma coisa para ela. Isso é importante agora? Não. E o que é mais importante? Porque a desorganização, ela é isso, ela é a falta do foco. Então, muitas vezes a pessoa ela tem hiperfoco, o hiperfoco naquilo, no trabalho, na hora que chega em casa está esgotado, não consegue organizar um armário, não consegue organizar e nem organizar a sua vida, que é a vida, né? Tem pessoas que não conseguem organizar a sua própria vida, fica parado esperando que alguém resolva a sua própria vida, esquecendo e ficando chateado se não tem esse auxílio, não tem essa ajuda. Esquece que o outro também tem a sua vida, tem a sua organização, né? Então, não é cada um por si, mas todo mundo tem os seus afazeres, a sua organização. Mas, bom, aqui diz, a organização de tempo está intimamente ligado ao estado mental de uma pessoa, além de que essa organização ou falta dela afeta seu estado mental. Então, muitos de nós achamos que a organização de tempo é uma coisa só, mas ela interfere em várias coisas. O seu estado emocional, por exemplo, tem gente que isso também é falta de organização de tempo. A pessoa está com problema e não consegue dormir porque fica focado nisso. Eu sei que não é fácil, mas você praticando algumas rotinas, você consegue melhorar um pouco a qualidade do teu sono. Ir mais cedo para a cama, colocar o seu pijama, organizar o que é importante e o que é urgente, né? Essa questão é urgente porque você precisa dormir para no outro dia você ficar bem. Eu tô cheio de problema, eu não consigo dormir. Quanto mais tempo você fica aprisionado, eu não posso mostrar aí o celular, porque o celular tá gravando, né? Mas o celular na mão, a tela, isso só te distrai, gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso é uma ferramenta maravilhosa. Eu amo as redes sociais, eu amo tudo isso, a internet, mas eu não fico muito tempo. O que eu fico são videoaulas, são vídeos igual aqui, né? Porque esses vídeos, eles são importantes e nem sempre a gente fica ali focado, sentadinho, olhando. A gente está fazendo outras coisas, né? E está ouvindo. Tá tudo certo, né? É como você prioriza, tá? Tem momentos que você está assistindo algo que você precisa ali ficar conectado, tem momentos que não, né? E que não vem ao caso. E cada um tem a sua forma de organizar. É lógico, numa meditação você não vai conseguir
resolver as coisas assistindo, né? Por exemplo, lavando uma vasilha, né? Dirigindo, né? Você pode colocar como um podcast, né? E ouvir ali o que está falando e você está dirigindo, né? Isso não atrapalha, né? Só se você ficar. Não pode ficar dirigindo um olho aqui e o outro no vídeo, na tela, né? Escurece a tela e deixa o som tocar, né? Isso é importante a gente saber, aprender a administrar a nossa vida, porque quando a gente administra a nossa vida, a gente consegue administrar coisas até do passado, tá? Do passado dessa vida mesmo, gente. Então, assim, quando os meus pacientes, eles me procuram, tanto na enfermagem quanto na terapia, eu sempre falo, gente, vá organizar alguma coisa. Aquela história que alguém sempre fala assim, vai lavar uma roupa, né? Vai lavar uma vasilha. Isso é importante, é engraçado, mas é sério, né? Porque quando a gente está fazendo algo para a gente, organizando, a gente não distrai com outras pessoas. A gente não distrai na vida das pessoas. O que acontece muito? Que as pessoas se perdem. As pessoas querem saber como que a Virgínia Fonseca tá, né? Como o Zé Felipe tá, né? Como aquele um cantor aí sertanejo Ruf, né? Essas coisas tudo, né? Então assim, a gente vê, né? Então, mas a pessoa acompanha, ele quer acompanhar tudo. Como que tá o mundo? Vai ter guerra? Não vai, né? Então, gente, isso tudo é uma forma de distrair, né? Então, cada semana tem um BO, né? Então, aí a pessoa quer acompanhar tudo. Ai, o que vai acontecer, né? O que está acontecendo? Agora não é período de BBB, mas se fosse, já estava todo mundo ali de olho ali. Ah, não, isso me distrai. Não, isso daí realmente te distrai. Isso te distrai de você. E é uma coisa séria, gente. Então, às vezes, a gente não quer olhar para as nossas feridas, que é compreensível, né? Mas é sobrecarga. Então, como que você desvincula disso? É devagar, não é tudo, né? É igual faxina, né? Jogar tudo. Nem eu faço isso, gente. Faxina de pegar e jogar tudo e ficar aquela bagunça. Se eu vejo aquela bagunça, já me dá desânimo, né? E a desorganização, ela traz isso para a pessoa. O desânimo, a procrastinação, o cansaço, o desgaste. Então, tem que ser como a terapia, quando ela começa, a gente começa a fazer tanto no processo energético, espiritual, quanto na terapia, na conversa terapêutica, né? Na anamnese, tudo a gente precisa fazer de uma forma suave. Primeiro a gente faz uma forma suave para ter essa autoestima, para você sentir que está tendo uma melhora, né? Isso é bom. Aí você vai aprofundando, né? Então, assim, por exemplo, sua casa está uma bagunça. Quais são as coisas que estão mais forte te trazendo aquele desgaste, assim? Ah, tem muita roupa solta, né? Tem roupa na sala, tem roupa... Vai recolhendo, vai dobrando e vai colocando, né? Acabou esse processo? O que precisa mais organizar? Ah, precisa tirar um pó. Vou tirar o pó. Entende? Precisa varrer a casa. Vou varrer a casa. E assim é a nossa vida. Quando você faz esse processo sem reclamar, tá? Eu estou dando exemplo de casa, de dona de casa. Mas na questão do trabalho também, tem alguns papéis, alguns documentos, alguma coisa que você precisa ali aprimorar. Você organizar do mais simples para o mais pesado, né? Mas sempre priorizando, né? A importância da urgência. Talvez a urgência não seja organizar nessa questão superficial. Você ir ali naquele ponto do que é urgente resolver. Você vai sentir
um estado, com certeza já passou por isso, de conseguir resolver essa situação. Às vezes a gente tem que largar a casa, largar até o trabalho para resolver alguma coisa na rua, né? E aquela coisa, ela estava te trazendo dor de cabeça. Aí você vai procrastinando, não, eu vou arrumar a casa primeiro. Não, é o urgente, você arruma o urgente, resolve. Menos uma coisa. Sempre pensando nisso, sabe? É menos uma coisa e agradecer, né? E com isso você cria esse hábito de organizar, né? Criar aquela rotina de organizar e ter aquele tempo reservado para você, para o seu descanso. Agora é minha hora de descanso, né? Agora é minha hora de repousar, de meditar, de cochilar, de ver aquela série. A gente precisa ter, nesse período de tempo que a gente está acordado, né? A gente precisa ter alguma coisa que faça a gente... agora é o momento de eu acessar a internet e ficar, entende? Quando você faz isso, mas sem culpa, né? Mesmo que a desordem ainda esteja avistado nos seus olhos, você percebe assim, não, mas hoje, eu já organizei muitas coisas na minha vida. Porque também você querer organizar tudo em um dia só não é saudável, porque à noite você vai estar um bagaço, né? No outro dia você já não vai organizar e vai deixar tudo e desiste. Então, é aos poucos na sua vida, né? Organizar um armário. E naquele armário você vai... Muita coisa que você... Parece besteira, mas cientificamente comprovado, tá? Que quando você organiza algo físico, você está organizando algo interno, tá? Na sua vida. Isso te traz organização, lógica, toda estrutura, né? Todo o equilíbrio, mas também o poder criativo. Vai te trazer ideias, tá? Criatividade, vontade de estudar, vontade de fazer uma coisa melhor para o seu crescimento, tá? Você não pode ficar parado esperando que alguém resolva por você. Então, assim, a função de um amigo é ser amigo e não resolver os seus problemas. A função do seu pai é ser seu pai e não ser a válvula de escape para os seus problemas, né? O seu marido é o seu marido, seu parceiro e companheiro. Vocês dois, sim, podem resolver muitas coisas juntos. Não pode acumular só para o marido ou para a esposa, né? E assim como também não pode acumular coisas só para os pais e deixar coisas que é para os filhos resolver, né? Então essa delegar, né? Esse delegar ele é importante e necessário, né? E assim no trabalho, né? No gerenciamento também você saber delegar. Às vezes as pessoas têm medo de delegar alguma coisa ou pedir ajuda a um colega com medo dele passar a perna, né? Puxar o tapete. Mas algumas coisas, as coisas mais simples, né? Coisas que são responsabilidade sua, você não pode deixar que o outro resolva para você. Mas algo que seja simples, dá para delegar, né? Então, é importante. Então, aqui está falando, olha, quando você está nesse estado emocional desorganizado, uma coisa puxa a outra, né? Por isso, né, essas coisas ocorrem, né? É isso. Então, por isso é importante a gente olhar em cada ponto o que está desorganizado, né? Mas o que você pode organizar hoje sem procrastinar. Se você desanima, tem alguma coisa desorganizada e é importante você fazer terapia, né?
você praticar algo que te traga um bem-estar, e é importante você ter esse tempo para você, né? Então, quando você está nessa, você consegue organizar isso, a sua saúde melhora, a sua aparência melhora, sua produtividade melhora, o seu ânimo melhora. Você quer fazer até atividade física, você quer caminhar, correr, fazer academia, né? Então, as pessoas notam que você está mais leve e não aquele desgaste, né? Que o dia a dia, ele até faz isso, né? É cruel às vezes, né? Então, precisa organizar. E quando você organiza, você melhora não somente a saúde do ambiente, melhora o ambiente nos relacionamentos, na família, no trabalho, né? E com você mesmo, né? Outro ponto também que é importante é a gente listar, né? Ter a agenda, né? Então, tem muita gente que consegue. Eu sou ainda da época do papel, que eu gosto de anotar. Eu gosto de anotar, às vezes eu coloco até na geladeira, né? O que eu tenho que fazer durante esse dia. Quando a gente faz isso, vai muito rápido, as coisas vão. Agora, quando a gente fica perdida, quando a gente, então, nem sabe que dia que é, e quando você não sabe o dia que é, isso já aconteceu várias vezes comigo. Quando a gente não sabe, você está totalmente perdido, você está totalmente perdido, você está no mundo da lua, você está fazendo aqui, mas você nem sabe o que você está fazendo, né? Então é importante a gente ver essas questões também, porque a gente fica pensando, nossa, já acabou o ano, então, o que você tem feito? E é tão bom, gente, é tão prazeroso, né? Quando você faz uma coisa, nossa, eu consegui resolver 80, nem que seja 80% das coisas que você programou para fazer no dia, você conseguir, é muito bom, né? Às vezes a gente não consegue nem 50%, mas mesmo assim, você fez 50%. Agora, o pior é quando você só faz 20% e o tempo passou, já está de noite, entende? É importante a gente colocar no papel o que precisa fazer, né? O que precisa organizar, o que precisa, esse checklist, sabe? É importante tanto na empresa quanto na sua casa também, tá? Então, às vezes, a gente pensa assim, tá acontecendo tanta coisa, eu não tô tendo tempo nem de meditar, eu não tô tendo tempo nem de assistir os vídeos. Alguma coisa tá acontecendo, né? Mas, assim, quando a gente pega e fala, eu não tenho tempo, a gente precisa analisar se não tem tempo mesmo, se está dando desculpa, se está procrastinando, né? Então isso é importante. É igual aqui, olha, questionário, como você está despendendo, nossa, tá errado aqui, desprendendo o seu tempo, despendendo. A resposta, as perguntas, preenchendo o quadro a seguir. Você não precisa de fazer um checklist assim, eu uso esse daqui, olha, de agenda, né? Que é, olha, 8 horas da manhã, né? Analisar a carga do seu trabalho, porque aí você vai observar quanto tempo que você está no seu trabalho. Eu, por exemplo, eu trabalho à distância. Tem gente que pensa assim, teve um dia que eu terminei o atendimento 1h30 da manhã, mas na minha administração de tempo, eu organizei minhas coisas do dia a dia, de manhã, de tarde, eu dei uma boa cochilada descansada, né? Porque eu sabia que nesse dia eu ia ficar até tarde, né? Porque era um período que eu precisava, era aquele período que eu precisava fazer, não à tarde. Então, eu descansei, né? Então, eu organizei o meu tempo, eu não me sobrecarreguei, entende? Então, às vezes, o meu tempo é diferente do outro. Tem gente que trabalha durante a noite, né? Mas eu, 1h30, eu terminei, fiz as minhas coisas, né? Organizar,
para me preparar para dormir é eu deitar na cama, puf, durmo e direto, tá? Durmo direto, acordo super bem. Então, é essa administração que a gente precisa fazer, né? E a gente vê aqui como que está o controle do nosso tempo. Ah, eu fiz isso, depois eu fiz 8 horas, e depois não fiz nada. Eu fiquei só resolvendo essa coisa de 8 horas até aqui. Aí teve interferência, campainha tocou, telefone tocou, eu atendi, aí pessoa reclamando, fulano, tal, a vizinha veio, tudo. Mas por quê? Porque não tem como falar. Olha, vamos conversar depois, né? Eu tenho umas coisas aqui para fazer, tenho um compromisso, e é verdade, é o seu compromisso com você mesmo, né? Então a gente precisa aprender a fazer essas organizações, tá? A gente está falando aqui do dia a dia, tá? Então esse livro aqui, ele é muito bom, tá? Administre seu tempo. Esse daqui é um livro antigo, né? Eu ganhei ele em 2002, né? Muito tempo. Mas isso daqui era na época que eu trabalhava, né? Que eu trabalhava no escritório, gerenciando pessoas. Então, isso daqui foi muito bom, que eu ganhei para esse gerenciamento, planilhas e tudo, né? E eu resolvi iniciar nossa série com ele. Olha aqui o equilíbrio entre urgência e importância. Nesse ponto, é útil colocar as atividades dentro de um raio de prioridades, né? As que forem colocadas no ângulo superior direito, com muito urgente, aí você vai criar um gráfico, você pode colocar um gráfico, aqui tem um gráfico, né? Do que é urgente e do que é prioridade. Por quê? Se essa coisa é urgente, tá? É urgente e prioridade, né? E urgente, essa coisa de urgência, ela pode ter vindo fora da sua programação do que era prioridade, do seu checklist, do que eu tenho que fazer, né? E às vezes alguma coisa ela fica para o dia de amanhã, tá tudo bem. Só que isso não pode ficar assim. No outro dia, o que você fez? Eu não fiz nada, né? Então, tá tendo uma discrepância aí de desordem, né? Então, as atividades colocadas, aí tá falando aqui, por fim, as tarefas, aí aqui tá falando que, para você ver o que é prioridade, o que é importância, tá? Utilizar sempre, e é urgência. A prioridade, o que é importante, o que é prioridade. Então, assim, o importante não é prioridade. O que é importante? Fazer a lista, né? O que é importante eu resolver? O que é prioridade hoje? E o que é urgente hoje eu fazer? Então, o que é urgente, vai lá e faz. Primeiro lugar. Depois você vai na lista de prioridade. Ok. Tá, sobrou tempo aqui. Dá para eu até resolver alguma coisa aqui que seja importante, né? Entende? E assim a gente fazer. Você, cada um, que eu não vou colocar aqui tempo, né? Porque cada um tem o seu tempo. Então, você pode colocar essa prioridade 2 horas, né? De resolver essas questões, ou 4 horas, ou 6 horas, tá? Cada um vai fazer da forma que você... tá. Nossa, de vez em quando vem umas mensagens assim, porque o meu telefone, por exemplo, isso é um grande exemplo. Ninguém liga para mim, entende? Os meus clientes, eles já mandam mensagem que eu já falo, porque na época eu atendia massagem direto, então eu sempre deixava naquele silencioso, né? E sempre quando eu deixo o celular, ele no modo aberto, né, para ligação, para receber, toda hora eu tocava o telefone e era gente querendo vender alguma coisa, né? Geralmente operadora, né? Então eu parei, eu não atendo. Então, às vezes, tá vendo? Dá um clique aqui porque a sua gravação vai parar porque tá tendo uma ligação, entende? Então é isso, gente. O que é prioridade? Prioridade para mim não é receber ligação.
Eu sei que cada um tem uma forma, mas para mim não dá, lá no meu trabalho não é assim, eles ligam. Mas você tem o número do trabalho, se é um número desconhecido, você precisa de atender, né? Então, são esses fatores. A minha prioridade, isso é um grande exemplo também. Por que, Adriana, você faz atendimento, né, energético à noite? Primeiro que foram os mentores que pediram para eu fazer isso, porque o tratamento com vocês, através do sono, né? Então, fora que hoje está um dia bom, né? Porque hoje ainda não tem, mas aqui tem um bar, aqui perto. E à noite é uma barulheira danada, assim, mais pro final de semana, né? Mas nesses horários já está mais em silêncio, no horário que eu começo a fazer, né, o atendimento. Nos finais de semana, não. Tanto é que no final de semana eu não atendo, eu só faço a reativação, né, que é prioridade. Final de semana eu tenho que, né. Agora, teve uns momentos de urgência que eu atendi, sim, final de semana, né, eu atendi, mas era um período que foi importante, foi pedido para trabalhar, né? Aí nem sempre eu trabalho nos finais de semana, né? Então são prioridades. E durante o dia eu organizo a minha casa, organizo as coisas da minha família e tudo. E chega por volta das 5 horas eu começo a fazer os atendimentos, entende? Então essa é a minha prioridade. É lógico que tem casos que a pessoa ela não pode esperar a noite. Então é um caso de urgência que eu atendo durante a manhã, durante a tarde, não tem problema, né? Mas é um caso específico que não vai ser todos os dias. Então é essa organização que a gente precisa, mas principalmente a nossa organização mental, né? Da gente aprender a dizer sim, da gente aprender a dizer não, da gente ter essa gentileza com a gente também. Então, às vezes, a gente quer ser top das galáxias, né? E a gente não vai ser. Nós somos humanos, por mais que a gente trabalhe também como terapeuta, por mais que a gente trabalhe na área de humanas, na saúde, a gente adoece também. Então a gente precisa ter essa consciência que nem tudo é a ferro e fogo. Nós somos sensíveis, cada um de nós, né? Então, ninguém é melhor ou pior do que ninguém, porque é muito, muito bom naquilo que faz, mas é melhor quando você tem essa organização, né? E você tem esse controle. E quando você tem esse controle, você tem intuição, você se conecta mais com a sua consciência divina. E você se conecta mais com ela quando você está tranquilo. Agora, quando está uma bagunça na sua mente, um monte de coisa para você resolver, você já não está na intuição. Você está ali por pressão, por muita sobrecarga. E isso não é leve. Isso não é isso que a espiritualidade quer. E nenhuma profissão, né, pode ser assim, porque essa situação ela leva a erros, né? Erros e enganos, não é isso? Bom, gente, podem deixar aí as suas perguntas, tá? Eu ia fazer até essa dinâmica ao vivo, tá? Mas é aquela coisa, tem certas coisas que não há necessidade de fazer ao vivo. E assim eu consigo administrar melhor o meu tempo, tá? Se eu tiver que dar uma pausa, por ser de dia que eu estou fazendo esse vídeo, tiver que dar uma pausa, eu dou uma pausa aqui no vídeo. Esse é uma administração do meu tempo também, né? Bom, vocês podem deixar aí perguntas, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Não, mas aqui fala muito da gente colocar isso no papel. Eu já tenho essa mania, gente, de anotar tudo. Tá? Não precisa ser, mas eu não tenho. Aí tem gente que pode pensar assim, mas eu não vou fazer isso porque eu não tenho agenda. Não, é folha em branco mesmo. Caderno, assim, olha. Caderno, tá? E esse caderno aqui é caderno velho, sabe aquelas folhas que sobram?
sabe? É isso, gente. Então eu preciso comprar um caderno. Não. Olha aqui, ó, como controlar atividades que geram desperdício de tempo. É muito importante que você seja capaz de controlar qualquer atividade que gere desperdício de tempo, pois pode prejudicar seu plano de administração de tempo. Então, né? Particularmente, é preciso saber como enfrentar interrupções, como resolver os problemas de outras pessoas. É isso. Eu já tentei fazer live durante o dia. Olha aqui, por exemplo, tá uma paz. Mas aí eu colocar, abrir uma live aqui durante o dia, tá? De horário assim. O telefone não, a campainha começa a tocar, né? Muita gente que vê eu fazendo vídeo, eu faço vídeos diariamente, não só para cá, né? Mas no meu canal é @novo despertar tarô, né? Canal de tarô. Vira e mexe, eu tenho que dar um pause nas minhas gravações que eu faço durante a manhã, né? Durante a manhã que eu sempre faço as leituras. Antigamente, eu estava me sentindo muito sobrecarregada, porque eu tenho 2 canais, né? Então eu fazia 3 leituras por dia. Ah, gente, isso não dá. Só se a pessoa ela trabalha só com isso, porque é o trabalho também, né? O tarô, a leitura no YouTube é uma forma. Tem gente que ganha dinheiro com isso, né? De trabalhar assim. Não que eu não ganhe, eu ganho também, né? Mas tem gente que ganha muito, que já tem várias pessoas assistindo, inscritos, né? Mas então é um gerenciamento de tempo também. A prioridade da pessoa é só fazer isso, mas a minha prioridade não é só na questão do tarô, é estar aqui com vocês, é nessa questão aqui da terapia, né? É nessa questão do cuidado com a saúde, que eu também sou enfermeira, não atuo em hospital, mas eu também atuo em algumas áreas de teleatendimento, né? Então, se eu não conseguir, se eu não administrar o tempo, né, fica pesado. Tem gente que fala, nossa, como que você consegue fazer isso tudo? Na organização, gente. Na organização. É lógico que sem aquela cobrança excessiva do perfeccionismo, né? O lar, ele é delegado, ele é dividido, né? Então, assim, meu pai faz uma parte, meu filho faz outra, eu faço também, mas assim, a gente se entende aqui, né, na organização. Nem sempre vai estar ali tudo super organizado, né? Porque são prioridades, é o meu trabalho. Eu prefiro muito mais trabalhar assim do que trabalhar fora, né? Porque trabalhando fora vai estar desorganizado também, né? Talvez mais desorganizado, né? Do que se eu não estivesse aqui, né? Aqui eu consigo organizar. Pela manhã é uma gravação de um vídeo só, eu consigo organizar tudo, cuidar da casa, e à tarde dar uma descansada, ver a minha série, né? Ver um pouco, ficar um pouco ali a minha meditação, eu sempre faço no período da tarde, entende? Porque agora de manhã eu até posso conseguir, né? Porque agora é férias, né? Mas com o filho pequeno de manhã, então não é assim, outra pessoa criando uma rotina, faz isso, você vai fazer isso de manhã. Não. O tempo, a espiritualidade, elas não exige que você faça um horário X. Porque, em primeiro lugar, esse horário, ele é ilusório, né? Então, a gente tem que administrar o nosso tempo, mas a gente está aqui. A gente precisa administrar o nosso tempo. Qual é o melhor horário que eu fico mais tranquilo? É de tarde, porque eu não fico com nenhuma culpa, né? Aí eu preciso arrumar a casa, eu preciso fazer o almoço, eu preciso fazer isso tudo, né? Lavar, cuidar dos meus animais, né? Meus pets. Não, tá todo mundo cuidado. Agora eu consigo meditar. É isso. A organização é essa. Quem faz o seu tempo e a sua ordem de prioridade e urgência é você, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Esse livreto aqui, ele é muito, muito bom, né?
mas não é necessário, tá? Eu aconselho vocês não adquirirem, porque só se vocês trabalharem com empresas, que quiserem fazer alguma coisa de planilha, né? Aí é interessante, mas para quem aqui no dia a dia, não, a gente só pegou uma referência para a gente conversar aqui, tá? Nem tudo que eu li aqui, que eu anotei, tá ali, nem tudo não. Eu vou dizer que não estão escrito nada do que eu disse aqui, tá ali. Eu peguei algumas partes, né? E associei na nossa conversa aqui, na nossa série, né? E assim vai ser com os outros livros também, tá bom, gente? Bom, eu tenho um comunicado aqui para fazer, tá? Para todo mundo que está como membro, todas as quintas-feiras nós fazemos a meditação. E hoje eu vou pedir desculpas a vocês, mas é aquela coisa, aprender a dizer não. Já conversei em meditação com os mestres e eles ficaram até felizes, né, com a minha decisão, né, porque é o gerenciamento de tempo. Eu estou fazendo um curso, né, para melhorar essa questão minha profissional e que vai ser bom para mim e para o todo, né, vai ser muito bom. E então hoje eu tenho uma aula muito importante exatamente no horário. Então, o que eu vou fazer? Amanhã, às 20 horas, a gente faz a meditação lá e o estudo da ascensão, tá bom? Só para membros. Hoje eu já vou colocar agora, já vou programar, mas vocês vão saber que hoje não teremos meditação. Teremos meditação amanhã, tá bom? Então, é isso. Gratidão. Se você gostou, me ajuda aí, né? E curtindo, isso é importante. Se você puder hypar esse vídeo, tá, gente? É importante. Quando a gente distribui isso também para outras pessoas, né? E essa questão de organização, principalmente pessoas que estão tristes, com sensação de desânimo, que pode estar desencadeando uma depressão. Esse exercício do mais suave, organizar o mais suave, que está te incomodando visualmente, vá arrumando. A casa, por exemplo, quem tem problema, né, na casa e está nessa desordem, a casa, ela vai dar um ar para você de que tá indo bem. Isso vai te trazer um ânimo, vai te trazer um gosto e autoestima. Isso também vai liberar no teu corpo ocitocina, que vai te trazer autoestima, tá? Vai te trazer esse equilíbrio, vai te trazer aquela sensação de que você é importante, que você conseguiu, que você é capaz, tá? Então, faça essa prática com aquilo que está incomodando, talvez um quartinho lá que está incomodando. Vá pegando aos poucos e vai organizando. Talvez esse quartinho que tem aí na tua casa alguma coisa que geralmente tem casas, né, que tem. Eu já trabalhei isso, né? Tem algumas coisinhas ainda para trabalhar, mas esse cantinho da bagunça é onde você esconde as suas tralhas emocionais. Então vá lá organizando aquilo, vá desapegando, sabe? Eu não sei se na sua onde você mora passa esses lixos de recicláveis, né? Talvez esses recicláveis outras pessoas, se você colocar ali na rua, ali no dia do reciclável, outras pessoas vão pegar, né? Mas desfaça dessas coisas para energia circular na tua casa também e para a energia circular aqui no seu mental também. Vai te fazer muito bem, porque são pesos, né, que não é necessário, né, você carregar, tá bom? Então é isso.
Beijos para vocês e até quinta que vem, tá bom? E para quem tem meditação hoje comigo, amanhã, sexta-feira, excepcionalmente essa semana, sexta-feira será a nossa meditação e o nosso estudo da ascensão, tá bom? Beijos, tchau, tchau.